Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma meditação da palavra. Hoje nós vamos meditar Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando vocês estiverem rezando, se tiverem alguma coisa contra alguém, o perdoem, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe os pecados de vós. Então, mesmo uma situação que a gente não goste, né? Que um colega, um amigo, uma pessoa que você nem conhece às vezes, faz uma atitude que magoou você, ou seja, você fica magoado de coração mesmo, é necessário perdoar. A gente não pode deixar de perdoar. Mesmo que seja a pessoa que a gente mais odeia mesmo. Até porque ódio nem pode ser praticado. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas é necessário perdoar. Até porque se tá descrito aqui, ó. Quando vocês estiverem rezando, se tiverem alguma coisa contra alguém, o perdoem, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe o pecado de vós. Então, se a gente perdoar o outro, perdoar o próximo, Deus também nos perdoa. Se houver um grande arrependimento, Deus perdoa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 14. De fato, se nós perdoamos as pessoas, quem nos perdoa? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 14. Aqui diz: porque de fato, se vocês perdoarem as faltas das pessoas, também seu Pai Celeste perdoará vocês. Não somos nós que temos que perdoar, também. Porém, também devemos pedir o perdão quando fazemos algo de errado. Então, um colega briga com você. Ele pede perdão, você aceita. Só que se você brigar com ele, você tem que pedir perdão também. A gente não faz só uma parte, a gente faz as duas partes. O Pai Celeste perdoará vocês, caso vocês perdoarem as faltas das pessoas. Então Deus perdoa a gente. Só que existem alguns pecados que se chamam veniais, que são o que Deus perdoa numa hora da missa. Existem outros que não é que você já está condenado, mas você tem uma certa sentença. Agora abra sua Bíblia em Salmos capítulo 32, versículo de 1 a 7. Feliz aquele cuja falta é perdoada e cuja culpa é encoberta. Feliz o homem no qual Javé não encontra culpa e em cujo espírito que não existe falsidade. Então, quando você pede perdão, é o ato de expulsar aquele espírito de culpa do seu corpo. Não somos só nós. Eu já falei isso antes, mas não somos só nós. É importante repetir, que tem muita gente que não sabe. Que a gente não tem que só aceitar o perdão dos outros, a gente tem que perdoar. Quer dizer, a gente tem que pedir perdão. Quando guardei silêncio, meus ossos se consumiram, gemendo o dia todo. Pois dia e noite pesava sobre mim a tua mão, minha seiva se transformou em mormaço de verão. A ti declarei o meu pecado, não escondi a minha iniquidade. Eu disse, reconheço diante de Javé contra mim as minhas transgressões. E tu retiraste a culpa do meu pecado. Por isso, todo fiel há de suplicar-te. Há tempo de encontrar. Ainda que ocorram grandes enchentes, elas não o atingirão. Tu és um refúgio para mim. Tu me protegestes da angústia. Me envolves, me salvas entre cantos de libertação. Então você se livrar da culpa, você se livrar do pecado, é um ato de libertação. É como você se sentir culpado, você está dentro de uma prisão. Uma prisão espiritual.
É necessário perdoar e pedir perdão, minha gente. Tá aqui, canto de libertação. É uma libertação de uma prisão. Tu me proteges da angústia, me envolves, me salvas entre cantos de libertação. Então, uma libertação. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 10 a 11. Também eu perdoo aquele a quem vocês perdoarem. De fato, quando perdoei, se é que eu tinha algo a perdoar, foi diante de Cristo em favor de vocês. E isso para não sermos enganados por Satanás, cujas intenções conhecemos muito bem. Então, se você perdoar, Deus também vai perdoar aquela outra pessoa. Então, Então, perdão é muito importante. Deus perdoa aquele que a gente também perdoa. Para finalizar, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo de 21 a 22. Então, Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Então, quantas vezes nós devemos perdoar? Como diz Pedro, só até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o que Jesus está querendo dizer? O importante, né? Do qual seja a situação. E quantas vezes nós devemos perdoar? Seja infinitas vezes. Porque você imagina, 70 vezes 7, tem uma resposta que acaba, né? 490, uma hora vai acabar. Mas não é o número em si que Jesus está querendo dizer. É a infinidade de vezes que nós devemos perdoar. Muitas vezes a gente diz: já perdoei muito, não preciso perdoar mais ele não. Só que a gente fala isso para quando é para perdoar outra pessoa. Mas quando é para Deus perdoar a gente implora por infinitas vezes. Porque você vai o quê? Vai para uma igreja, vai se confessar de um pecado que você cometeu. Aí depois vai e comete de novo, vai se confessar. Aí você quer que ele perdoe outra vez. E aí de novo você vai e comete pecado, confessa, comete pecado, confessa, comete pecado, confessa. Fica nesse loop. Aí você quer que Deus perdoe toda vez. Ele vai perdoar, mas só se tiver um grande arrependimento. Então, como você quer que Jesus te perdoe se você não perdoa o próximo? É muito forte essa palavra. Bom, pessoal, foi isso. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.